Há dias em que nada faz sentido. Dias em que o corpo acorda, mas a alma continua deitada. Você se levanta, faz o que precisa, fala com as pessoas, mas por dentro o silêncio pesa. É aquele tipo de cansaço que o sono não cura, e aquela tristeza que não grita, só fica ali quieta, te acompanhando como uma sombra. Se você já sentiu isso, saiba, os estoicos também sentiram. A diferença é que eles aprenderam a olhar para essa dor com outros olhos. Eles não chamavam a tristeza de inimiga, mas de mensageira. Porque o que dói nem sempre vem para punir, às vezes vem para revelar. Sêneca dizia, a alma, assim como o corpo, também precisa de descanso. E é disso que talvez você esteja precisando agora, não de mais esforço, mas de mais gentileza consigo mesmo. O estoico sabia que o homem se destrói não pelo que sente, mas pelo que exige de si quando está exausto. Por isso ele praticava a arte do recolhimento, a pausa consciente que cura o excesso de cobrança. Há uma verdade que ninguém te contou. Não existe sabedoria sem cansaço. Toda alma forte já foi uma alma cansada. Todo coração calmo já foi um coração em tempestade. E toda mente serena já enfrentou noites de caos. A tristeza não te torna fraco, te torna humano. E é da humanidade que nasce a consciência. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfrentou perdas, traições e guerras. Mesmo assim, escrevia em seu diário: quando acordares triste, lembra-te de que ainda estás vivo. E isso é motivo suficiente para começar de novo. O estoico não nega a dor. Ele conversa com ela. Ele pergunta: o que estás tentando me ensinar? E nessa conversa silenciosa, a tristeza se transforma em professora. Talvez o que te dói agora não seja o presente, mas a soma de tudo o que você engoliu sem digerir. As vezes que se calou para não magoar, os sonhos adiados, as promessas não cumpridas, as expectativas que pesaram demais. A alma cansa de carregar o que o coração nunca pôde soltar. Mas o estoico entende: soltar não é desistir, é se libertar. Epicteto dizia que o sofrimento vem do desejo de controlar o que não depende de nós. E, se você reparar, quase toda tristeza nasce disso, de querer que a vida seguisse o nosso roteiro. Mas a vida tem planos mais sábios do que os nossos. O que hoje parece perda, amanhã pode ser libertação. O que hoje é silêncio, amanhã pode ser direção. A tristeza, quando aceita com consciência, se torna ponte. Ela liga o que você era ao que está se tornando. Ela te força a olhar para dentro, te faz enxergar o que precisa mudar e, no fim, te entrega a ti mesmo. O estoico não foge desses dias. Ele os vive com presença. Ele sabe que é no fundo do poço que a mente aprende a subir com as próprias mãos. Hoje, talvez tudo pareça pesado. Mas se você observar com calma, vai perceber que o peso não vem apenas da vida. Vem da resistência em aceitá-la como ela é. O estoico entende que paz não é ausência de dor, mas presença de aceitação. E quando a aceitação entra, o sofrimento sai. Sêneca dizia: nada é infeliz senão o medo de ser infeliz. Essa é a verdade estoica que ninguém te contou sobre os dias tristes. Eles não vêm para te destruir, vêm para te curar da ilusão de que tudo precisa estar bem o tempo todo. A tristeza é um lembrete de que você ainda sente, e quem sente ainda está vivo, e quem está vivo ainda pode mudar. Respira fundo, fecha os olhos, deixa o coração falar baixo. Eu não preciso me apressar para sarar. A cura acontece no silêncio, e o silêncio é onde a força nasce. Se essa mensagem te tocou, escreve nos comentários. Nem triste, nem cansado, apenas consciente. Fica comigo, porque no próximo bloco você vai entender como o estoico transforma a tristeza em clareza e o cansaço em sabedoria, passo a passo, no ritmo do tempo. Os estoicos não buscavam eliminar a tristeza. Eles aprendiam a transformá-la, porque sabiam que a dor é energia, e a energia pode ser convertida em força. Por isso, nos momentos mais escuros, eles não perguntavam por quê, perguntavam para quê. Essa pequena mudança de pergunta muda o rumo da mente. O porquê te prende ao passado.
O para quê te abre para o propósito. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E essa é a verdade sobre o cansaço. Você não está exausto porque faz demais, mas porque faz sem direção. A mente se fatiga tentando consertar o que não depende dela. O corpo cansa tentando correr atrás do que nunca foi seu. O estoico aprende a colocar foco onde há poder e a deixar o resto nas mãos do tempo. A clareza começa quando você aceita a realidade sem resistência. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que temos sobre elas. A tristeza se alimenta da interpretação. Você diz: isso é o fim. Mas e se for apenas um recomeço? Você pensa: perdi algo. Mas e se, na verdade, foi libertado? A sabedoria estoica é o poder de redefinir o que te acontece. Marco Aurélio escrevia em meio a guerras, mas nunca deixou de agradecer por estar vivo. Ele dizia: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes e tolas, ainda assim não permitirei que me corrompam. Ele entendia que o mundo não muda, mas a maneira de lidar com ele muda tudo. A tristeza se transforma em clareza quando você deixa de querer controlar o externo e começa a observar o interno. Sêneca ensinava a prática da pausa. Ele dizia que, nos momentos de angústia, é preciso interromper o pensamento acelerado e observar a mente como quem observa o mar. As ondas vêm, mas também vão. Os pensamentos chegam, mas também passam. Nada é permanente, nem a dor, nem a confusão, nem o cansaço. O problema é que quando estamos tristes, acreditamos que tudo vai durar para sempre. Mas o estoico sabe: nada permanece quando a consciência desperta. Epicteto tinha um exercício simples para os dias pesados. Ele chamava de exame do momento presente. Ele dizia: pergunta a si mesmo, o que realmente está acontecendo agora? E o que é apenas fruto do meu medo? Essa pergunta é cura, porque a mente cansada vive do passado e do futuro, mas o agora, quase sempre, é suportável, e é no agora que a força se renova. A tristeza se torna clareza quando você para de fugir dela, porque o que você evita te persegue, mas o que você encara te liberta. O estoico não corre das emoções, ele as observa até que se tornem inofensivas, e no processo ele descobre que nenhuma emoção é eterna. Apenas os apegos são, e quando você solta o apego, a dor perde o que a alimenta. Sêneca dizia que a mente calma vê tudo com mais nitidez, e é por isso que o estoico busca a calma antes da solução. Ele entende que a clareza vem depois do silêncio, assim como a luz vem depois da noite. A tristeza, quando aceita, não te afunda, te limpa. Ela leva embora o que já não serve e deixa o que é essencial. Quando o corpo e a alma cansam, o estoico não se culpa. Ele entende que até o guerreiro mais forte precisa descansar. O descanso, no estoicismo, é virtude, porque só quem pausa pode continuar, e só quem continua com propósito encontra a paz. Epicteto dizia: a felicidade é o bem da alma que age com sabedoria. E sabedoria é exatamente isso, agir com consciência, mesmo nos dias em que tudo dói. A tristeza pode te visitar, mas ela não precisa morar em você. Deixe-a entrar, ouvir o que ela diz e depois deixe-a partir. É assim que o estoico vive, sentindo tudo, mas sendo refém de nada. Respira fundo. O que você sente agora não é fraqueza. É o sinal de que o coração ainda está aprendendo. E aprender dói, mas liberta. Escreve nos comentários: transformo minha dor em clareza. E fica comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir como o estoico encontra paz nos dias mais escuros e por que o silêncio é a verdadeira força de quem sobrevive ao próprio caos. Nos dias escuros, a mente grita. Ela quer respostas, quer explicações, quer entender o que deu errado. Mas o estoico aprendeu algo que muda tudo. O silêncio é o que cura o que as palavras não alcançam. Há dores que não precisam de discurso, precisam de calma. E há perguntas que só o tempo responde, quando o coração aprende a ouvir o que o barulho esconde.
Marco Aurélio escrevia à luz de velas, no meio da noite, enquanto Roma dormia. Em seu diário, deixava conselhos para si mesmo. Ele dizia: senta-te em silêncio e observa tua alma. O mundo tenta te confundir, mas dentro de ti ainda existe paz. Essa é a chave estoica para os dias sombrios: parar de lutar contra a dor e começar a escutá-la. A maioria das pessoas tenta fugir do silêncio. Mas o silêncio não é vazio, é espelho. Ele mostra o que ainda dói, o que ainda falta, o que ainda pesa. E só quando você olha de frente é que o peso começa a se dissolver. O estoico não se assusta com o espelho interior, porque sabe que a escuridão também é parte do caminho. Sem noite não há amanhecer. Sêneca dizia: nenhuma árvore cresce forte se não enfrentar ventos contrários. E a alma humana é igual. Ela se expande quando o mundo se contrai. O silêncio então se torna treino, um espaço onde a mente se reorganiza, onde a dor é decifrada e onde a força nasce, não da resistência, mas da compreensão. Epicteto chamava isso de governar a própria alma. Ele dizia: ninguém é livre enquanto depende do barulho externo para encontrar paz. Os dias escuros são o campo onde essa liberdade é testada. Você não controla o que acontece, mas controla o modo como decide viver enquanto acontece. E é nesse ponto que o estoico encontra poder. Ele escolhe não se desesperar. Ele escolhe se manter inteiro quando tudo parece ruir. Há uma força silenciosa que só nasce na dor. Ela não grita, não reage, não busca atenção. Ela apenas existe, firme, serena, invisível. É a força de quem já caiu, já chorou, já perdeu, mas decidiu continuar. O estoico entende que a verdadeira coragem não é nunca cair, é levantar em silêncio, sem precisar provar nada para ninguém. O silêncio, quando é profundo, se transforma em oração. Não a oração das palavras, mas a oração do ser. Aquela que acontece quando você olha para o céu, não para pedir, mas para agradecer por ainda estar aqui. Porque se você ainda respira, ainda há propósito. E enquanto há propósito, há paz possível. Sêneca dizia que quem domina a si mesmo, domina o destino. E é por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele é o espaço onde você retoma o controle. Quando o mundo te empurra, o silêncio te ancora. Quando tudo parece fora do lugar, ele te devolve ao centro. E quando nada mais faz sentido, ele te ensina que a paz não depende de respostas, depende de presença. Nos dias escuros, o estoico não pede que a dor vá embora. Ele apenas pede força para atravessá-la com dignidade. E no processo, descobre que a paz não é um lugar, é uma decisão. Uma escolha repetida todos os dias, mesmo quando o coração treme. A paz é construída com pequenos atos: respirar fundo, esperar, não reagir, perdoar. E cada um desses atos é uma vitória invisível. Marco Aurélio escrevia: volta para dentro de ti. Lá está a fonte do bem, e ela jorrará continuamente, se não a impedires. Essa é a essência da força silenciosa. Você não precisa buscá-la fora, ela já mora dentro de você. Mas só o silêncio te permite encontrá-la. Hoje talvez o mundo pareça pesado demais, mas o estoico te diria: senta, respira, observa. Tudo o que é confuso agora um dia vai se tornar compreensão. E o que dói hoje será o que vai te sustentar amanhã. O silêncio não é desistência, é reconstrução. Ele não te afasta da vida, te prepara para vivê-la melhor, porque a paz não nasce do barulho, nasce da pausa. E é nessa pausa que a tua alma volta a ouvir o som da própria força. Se esse trecho falou com você, escreve nos comentários. No silêncio, eu me refaço. E fica comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir como a escuridão revela a verdadeira luz. E porque o estoico aprende a agradecer até pelos dias tristes. Toda escuridão tem um propósito. Ela não vem para te destruir, mas para te mostrar o que ainda precisa ser visto. Nos dias em que tudo parece cinza, o estoico não pergunta: por que comigo? Ele pergunta:
O que essa sombra está tentando me ensinar? Porque o que a dor ensina, a calma não ensina. E o que a noite revela, o dia muitas vezes esconde. Sêneca dizia: nenhum homem é infeliz, a menos que se imagine assim. Ele não estava negando a tristeza, mas mostrando que a percepção é a lente da alma. Você pode olhar para o escuro e ver o fim, ou olhar e ver o início. O estoico escolhe ver o início, porque ele sabe que o amanhecer sempre começa na escuridão. Epicteto viveu como escravo antes de se tornar filósofo. Foi humilhado, ferido, esquecido. Mas quando finalmente conquistou a liberdade, ele disse algo que o tempo nunca apagou. Se não fosse o sofrimento, eu jamais teria conhecido a mim mesmo. Essa é a essência da gratidão estoica. Ela não nasce quando tudo dá certo. Nasce quando você entende o porquê de tudo ter dado errado. A escuridão é um espelho. Ela te obriga a olhar para dentro. E quando você olha para dentro, percebe que o que te sustentou o tempo todo não foi o mundo. Foi a tua fé silenciosa. Foi o pequeno fio de esperança que se recusou a se romper, mesmo quando tudo parecia perdido. E é nesse instante que a gratidão aparece, não como emoção, mas como compreensão. O estoico aprende a agradecer até pela dor, porque entende que ela molda a alma como o fogo molda o ferro. Ela purifica, ela remove o excesso, ela transforma. E quando a chama se apaga, o que resta é mais forte do que antes. A gratidão é o reconhecimento de que o sofrimento também é mestre. Marco Aurélio escrevia em meio a doenças e guerras: aceita o que o destino te traz e ama o que a vida te oferece, porque ambas as coisas foram moldadas para o teu bem. Essa é uma das frases mais poderosas do estoicismo. Não há vitória maior do que agradecer no meio da batalha. Porque o agradecimento muda a energia da alma. Ele transforma a revolta em aceitação e aceitação em serenidade. A gratidão, no estoicismo, não é otimismo, é lucidez. É enxergar o valor escondido nas perdas. É entender que o silêncio, a dor e o tempo são aliados disfarçados, que cada queda te empurra para perto da tua essência e cada desilusão te ensina a confiar mais em ti. Quando você começa a agradecer por tudo, até o sofrimento perde o poder de te ferir. Epicteto dizia: quer ser invencível, não lute contra o que acontece. E a gratidão é exatamente isso: não lutar, mas acolher. Aceitar o que veio, aprender com o que ficou e seguir leve com o que restou. O estoico entende que o mundo não deve nada a ele, e é por isso que ele é livre. A gratidão o torna invulnerável, porque nada mais o surpreende. Tudo o ensina. A escuridão, quando compreendida, deixa de ser ameaça. Ela se torna parte da tua sabedoria, porque quem aprendeu a caminhar no escuro nunca mais teme a noite. A luz deixa de ser necessidade e passa a ser consequência, e o brilho que vem depois de uma grande dor é diferente, é calmo, discreto, verdadeiro. Hoje talvez você ainda esteja dentro da tua própria noite, mas mesmo aí há motivos para agradecer. Agradece por ainda sentir, porque sentir é sinal de vida. Agradece por ainda lutar, porque lutar é sinal de fé. E agradece por estar ouvindo isso agora, porque significa que a tua alma ainda acredita que o amanhã vale a pena. Sêneca dizia: enquanto há vida, há esperança, e enquanto há esperança, há caminho. O estoico anda devagar, mas não para. Ele carrega luz nos olhos mesmo quando tudo escurece ao redor. E no fundo sabe: a gratidão é o sol que nunca se apaga. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: agradeço até pela dor que me fortaleceu. E fica comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir como o estoico encontra sentido no sofrimento e por que a verdadeira paz começa quando a alma entende o valor de cada cicatriz. Nenhuma dor é em vão. Mesmo as que parecem injustas, mesmo as que você nunca pediu, carregam dentro delas um sentido que só o tempo revela. Os estoicos acreditavam que o sofrimento é uma escola e que cada ferida é uma aula sobre quem você realmente é. Sêneca dizia: a adversidade desperta forças que estavam dormindo.
E é verdade. Há forças em você que só acordam quando o chão desaparece. Há virtudes que só nascem quando tudo o que era confortável desmorona. A dor é o despertador da alma. Ela te chama para um novo nível de consciência, mesmo quando o som é difícil de ouvir. Epicteto entendia isso como poucos. Ele perdeu tudo o que um homem podia perder: a liberdade, o status, a segurança. Mas quando olhava para trás, dizia: nada me foi tirado, apenas devolvido ao universo. Essa é a sabedoria do sofrimento. Entender que nada é realmente seu, exceto o modo como você responde ao que te acontece. O estoico não nega as cicatrizes. Ele as honra, porque sabe que elas não são marcas de derrota, mas provas de sobrevivência. Cada cicatriz é uma linha escrita na pele pela força que te manteve de pé. E quando você começa a enxergá-las assim, o sofrimento deixa de ser inimigo, se torna parte da tua biografia. Marco Aurélio, entre batalhas e perdas pessoais, escrevia: o que te fere te molda, o que te desafia te treina. Ele acreditava que cada golpe do destino é um exercício de resistência e propósito. Nada é desperdiçado. Nem a dor, nem o cansaço, nem a solidão. Tudo é material de construção da tua alma. A dor te ensina o que o conforto nunca ensinaria. Ela te mostra quem está contigo de verdade, te obriga a olhar para dentro, te ensina a ser paciente, a ser grato pelo simples, a confiar no invisível. E quando tudo passa, você percebe: a ferida foi o ponto onde a luz entrou, porque é nas rachaduras que a alma respira. Sêneca dizia que o homem corajoso é aquele que aceita o que não pode evitar. E o estoico entende que o sofrimento não é punição, é convite. Convite para crescer, para compreender, para mudar. A dor é o chamado mais honesto que a vida faz. Ela te coloca diante do espelho e pergunta: quem você quer ser depois disso? E a resposta que você dá com as tuas atitudes determina o que a dor vai deixar em você: trauma ou sabedoria. O sofrimento é inevitável, mas o que você faz com ele é escolha. O estoico escolhe aprender. Ele olha para trás e vê as quedas, mas também vê o quanto subiu. Ele não nega as lágrimas, mas as transforma em combustível. E o que antes era dor, vira clareza. Epicteto dizia: se queres progredir, aceita ser visto como tolo e ignorante. O sofrimento faz isso com a gente. Te faz parecer perdido, incompreendido, vulnerável. Mas é exatamente aí que o crescimento acontece. A sabedoria não floresce em meio aos aplausos, mas no silêncio das noites em que só a tua alma te escuta chorar. A dor é o terreno da revelação. Revela o que você valoriza, o que precisa mudar e o que realmente importa. Depois de passar por ela, você não volta o mesmo. E isso é bom, porque o estoico sabe: a evolução exige perda. E toda cicatriz é o selo da tua transformação. Hoje, talvez você ainda esteja no meio da tua dor, mas não se apresse para sair dela. Escuta o que ela tem para te ensinar. Quando a lição termina, a dor vai embora sozinha, e o que fica é sabedoria, calma, leve e profunda. Sêneca dizia: nada acontece ao homem que a natureza não o torne capaz de suportar. Você suporta. E vai sair disso mais forte do que entrou, não porque a dor vai sumir, mas porque você vai aprender a andar com ela sem se perder. Então, olha para tuas cicatrizes com respeito. Elas são o mapa do caminho que te trouxe até aqui, e cada linha nelas é uma prova de que você sobreviveu. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: minhas cicatrizes me tornaram mais sábio. E fica comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir como o estoico aprende a confiar no tempo e como a paciência se torna o segredo da verdadeira paz. A vida não se resolve na velocidade que o coração deseja, mas no ritmo que a alma precisa. O estoico entende isso. Ele sabe que o tempo não é inimigo, é o aliado mais sábio que existe. Porque enquanto o ego quer resultados rápidos, a natureza trabalha em silêncio, com precisão e paciência. Sêneca dizia: nada de grande nasce de repente. E essa é a verdade que poucos suportam ouvir.
Vivemos em um mundo que idolatra o agora, mas o estoicismo é a arte de esperar sem desistir. É o poder de continuar regando a semente mesmo quando o solo parece seco, porque a fé não depende do que se vê, depende do que se acredita. Epicteto ensinava que o tempo cura o que a razão não explica. E ele estava certo. Há feridas que só o tempo toca, há respostas que só o tempo entrega, e há bênçãos que só o tempo pode revelar. O estoico confia nisso. Ele não exige do universo pressa, ele exige de si mesmo constância. A paciência é a prova da fé silenciosa. Não é passividade, é maturidade. É a coragem de não forçar o que ainda não está pronto, porque forçar o tempo é o mesmo que arrancar uma flor antes de ela florescer. O estoico aprende a esperar, não porque desistiu, mas porque entendeu que o que é verdadeiro nunca chega atrasado. Marco Aurélio dizia: tudo o que acontece, acontece no momento certo. O que não acontece, não era necessário. Essas palavras contêm um poder enorme. Quando você as entende, a ansiedade começa a desaparecer, porque a mente percebe que não está atrasada, está sendo lapidada. O que você chama de demora, o universo chama de preparo. O que você chama de perda, o tempo chama de redirecionamento. A paciência estoica é uma forma de liberdade, porque quem confia no tempo deixa de viver escravo da urgência. Deixa de medir o valor da vida pelo que ainda falta. Passa a enxergar beleza no processo, valor no intervalo e sabedoria nas pausas. Ele entende que o tempo não o castiga, o tempo o educa. Sêneca comparava a vida a um rio. Ele dizia: o rio nunca se apressa, mas sempre chega ao mar. E é exatamente isso que o estoico aprende. Chegar não é questão de velocidade, é questão de direção. Quem se move com paciência não desperdiça energia, não se perde em comparações e não se desgasta tentando controlar o incontrolável. Ele apenas flui, com fé e serenidade. A paciência também é uma forma de amor próprio, porque é o ato de dizer a si mesmo: eu mereço o tempo que as coisas certas levam. É respeitar o próprio processo. É entender que tudo o que é sólido, tudo o que é eterno, precisa de tempo para amadurecer. O estoico não apressa o destino, ele amadurece junto com ele. Epicteto dizia que a pressa é filha do medo. E é verdade. A pressa nasce do medo de perder, do medo de não ser suficiente, do medo de ficar para trás. Mas quando a alma se acalma, esses medos perdem o poder. O estoico aprende a confiar no fluxo da vida. E quando confia, o tempo deixa de ser inimigo. Ele passa a trabalhar a favor. A paciência te protege. Ela impede que você aceite migalhas, que tome decisões movido pela carência, que confunda movimento com progresso. Ela te ensina a esperar o que é certo, em vez de se contentar com o que aparece primeiro. E é isso que diferencia o sábio do ansioso. O sábio espera porque confia, o ansioso corre porque duvida. Hoje, talvez você sinta que nada está se movendo, mas lembre-se, até as raízes crescem no escuro antes de romperem a terra. O que parece silêncio é preparação. O que parece atraso é estratégia divina. E o que parece perda é apenas espaço sendo criado para algo maior poder entrar. Marco Aurélio dizia: seja como a rocha que o mar bate sem cessar. Ela permanece imóvel e o mar ao redor se acalma. Essa é a paciência em sua forma mais pura. Permaneça firme. O tempo está do teu lado, lapidando o que você é para te entregar o que é teu, no momento certo. Se essa mensagem te tocou, escreve nos comentários. Confio no tempo, ele está trabalhando por mim. E fica comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir como o estoico aprende a viver em paz com o presente e encontra felicidade mesmo sem ter tudo o que deseja. A mente humana tem o hábito de correr. Corre atrás do que falta, do que ainda não chegou, do que talvez nunca venha. Mas o estoico aprendeu o segredo que muda tudo. A felicidade não está no que se espera, está no que se vive. Sêneca dizia: enquanto adiamos a vida, ela passa. E é isso o que acontece com muitos.
Vivem presos ao futuro, com o olhar sempre voltado para o que ainda não têm. Mas o estoico aprendeu a arte de parar. Ele entende que a plenitude não é feita de metas, mas de presença. Porque quando a mente se aquieta, o presente revela o que o futuro nunca poderá dar: paz. Epicteto ensinava aos seus alunos: não deseje que as coisas aconteçam como quer, deseje que elas aconteçam como acontecem, e viverás em harmonia. Essa é a essência da leveza. Aceitar o que é, sem precisar lutar contra tudo o tempo todo. A felicidade, então, deixa de ser uma corrida e se torna um estado de clareza. Você não precisa de mais nada para ser grato, só precisa abrir os olhos para o que já existe. A leveza nasce quando você solta o peso do controle. O estoico não tenta dominar o mundo, ele domina a si mesmo, e essa mudança é libertadora. Porque a maior parte da dor humana vem da tentativa de controlar o incontrolável. Mas quando você entende que o que é seu nunca te deixará, a ansiedade se transforma em serenidade. Você para de correr atrás da vida e começa a caminhar ao lado dela. Marco Aurélio escrevia: a vida é o que o pensamento faz dela. Ou seja, a tua experiência depende da tua interpretação. Se você olha para o presente e enxerga a escassez, viverá em falta. Mas, se olha e vê aprendizado, viverá em abundância. A diferença está na lente, não no cenário. E o estoico escolhe enxergar beleza até nas pausas, propósito até nos intervalos e sentido até nas esperas. A felicidade não é ausência de problemas, é presença de consciência. Ela acontece quando você para de comparar, de cobrar, de exigir que a vida se encaixe nos teus planos. O estoico entende que cada momento é uma oportunidade de prática, de paciência, de sabedoria, de autocontrole. E essa prática diária transforma até o mais simples dos dias num campo de aprendizado e paz. Sêneca dizia: pouco é o que falta para o homem feliz, mas falta muito ao que deseja demais. A leveza vem da simplicidade. Ela floresce quando você deixa de medir valor por conquistas e começa a medir por presença. Você percebe que não precisa provar nada, nem correr contra ninguém. Porque o que realmente importa é a capacidade de viver com alma tranquila. Epicteto chamava isso de contentamento interior. Ele dizia que o homem sábio é aquele que sabe se satisfazer com o que o destino coloca à sua frente, não por conformismo, mas por sabedoria. Porque ele entende que a paz nasce do alinhamento com o agora, não da resistência a ele. O que você tem hoje, por mais simples que pareça, é exatamente o que você precisa para o seu crescimento neste momento. A mente ansiosa diz: eu serei feliz quando... O coração sereno diz: eu sou feliz agora. E esse agora é o único tempo real que existe. É no agora que você respira, que você sente, que você vive. E é nesse instante e só nele que a paz pode florescer. Marco Aurélio escrevia: nada te acontece que não se ajuste à natureza. Tudo o que vem até ti é feito para o teu bem. Essa frase resume a alma estoica. Nada é aleatório. Tudo tem sentido. Mesmo o que você não entende agora, um dia se mostrará como parte da tua lapidação. E quando essa compreensão nasce, a leveza chega, silenciosa, firme, duradoura. Hoje você não precisa de mais nada. Você só precisa estar aqui, respirar, sentir, existir. Olhar ao redor e perceber que, apesar de tudo, você ainda tem o presente. E isso é um milagre. Porque a vida é agora, sempre foi e sempre será. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu escolho viver o agora com leveza e gratidão. E fica comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir a verdade estoica sobre a liberdade interior e como se tornar intocável em um mundo que vive em caos. Chega um ponto em que nada mais te abala, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você aprendeu a permanecer inteiro. Esse é o maior triunfo do estoico, a liberdade interior. Ela não depende de circunstâncias, de pessoas, nem de conquistas. Depende apenas de domínio sobre si mesmo. Sêneca dizia: o homem livre é aquele que não teme nem deseja,
E é exatamente isso que define o sábio. Ele não se desespera pelo que falta, nem se perde tentando segurar o que já partiu. Ele vive em equilíbrio com o que é, sabendo que a verdadeira riqueza é a paz de poder existir sem correntes invisíveis. Epicteto, que nasceu escravo, entendeu essa liberdade melhor do que qualquer outro. Mesmo acorrentado, dizia: "Podem prender meu corpo, mas nunca minha mente." E foi assim que se tornou invencível, porque quem domina o próprio pensamento nunca mais é prisioneiro de nada. O estoico aprende que a mente é o templo e o coração é o altar. Enquanto esse espaço estiver em ordem, nenhuma tempestade lá fora poderá destruir o que está dentro. Marco Aurélio escrevia em meio a batalhas e traições: "A alma se torna invencível quando não deseja o impossível." E é por isso que o estoico é calmo. Ele não exige que o mundo o entenda, porque entende o mundo. Ele não precisa ser aplaudido, porque já aprendeu a se aprovar. A liberdade interior nasce quando você deixa de lutar contra o que não pode controlar e começa a cultivar paz onde ninguém mais olha, dentro de si. Ser intocável não é ser frio, é ser consciente. É saber sentir sem se perder, amar sem se anular, ajudar sem se esgotar. É entender que a energia mais preciosa da vida é a tua presença e que você decide onde ela é gasta. O estoico aprende a escolher suas batalhas com sabedoria, e a maioria delas ele vence sem lutar. A verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa de plateia. É a força de quem responde com calma ao caos, de quem perdoa sem precisar ouvir desculpas, de quem se recolhe em vez de revidar. Essa força é invisível, mas é sentida. Ela é a luz tranquila que o tempo não apaga. Sêneca dizia que ninguém pode te ferir sem tua permissão, e quando você entende isso, nada mais te atinge. As ofensas perdem o som, as perdas perdem o peso, e até o medo se dissolve, porque você descobre que a paz não depende do externo, ela é um estado de consciência. A mente livre é o território mais protegido do universo. Epicteto ensinava a seus discípulos: "Não é o que acontece contigo, mas como você reage que define quem você é." E o estoico vive exatamente assim. Ele deixa o mundo acontecer, mas não deixa o mundo entrar. E é por isso que o estoico é sereno, porque o que o cerca não o comanda. Ele aprendeu a ser o centro da própria paz. Ser intocável não é sobre se afastar das pessoas, é sobre se aproximar de si mesmo. É saber que ninguém tem poder sobre a tua paz, a menos que você entregue esse poder. E quanto mais você se conhece, menos se abala. A mente treinada se torna muralha, o coração consciente se torna farol. E é aí que o estoico vence, sem ruído, sem pressa, sem medo. Hoje talvez você ainda sinta o peso do passado, as dúvidas do futuro, ou o barulho do mundo tentando te tirar do eixo. Mas respira, você já aprendeu a observar, a esperar, a agradecer, a confiar. E tudo isso te trouxe até aqui, ao ponto onde a paz é a tua melhor resposta. Marco Aurélio dizia: "Tudo o que precisamos para viver bem está dentro de nós." E agora você entende. A paz que buscava não estava no mundo, estava na tua própria mente, esperando que o silêncio a revelasse. Então, quando te perguntarem o que é ser estoico, responde com a serenidade de quem já entendeu tudo. É viver em paz, mesmo quando o mundo grita. Essa é a verdadeira vitória. Não a de vencer os outros, mas a de vencer a si mesmo. Se essa mensagem tocou a tua alma, escreve nos comentários: "Sou livre porque aprendi a me dominar." E antes de sair, lembra: o livro O Poder do Estoicismo está disponível no link da descrição. Adquirindo, você apoia este canal a continuar produzindo reflexões que fortalecem mentes e curam corações. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e espalhe essa sabedoria, porque o mundo precisa de mais pessoas calmas num tempo de tanto barulho. E se você chegou até aqui, é porque já começou a trilhar o caminho dos fortes, o caminho do silêncio, da consciência e da liberdade interior.